44ª Sessão Ordinária, 12 de novembro de 2015. Invocando a Deus e pela grandeza do município de Cachoeira Dourada, do Estado de Goiás e da Pátria, declaro aberta a 44ª Sessão Ordinária da 33ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, Goiás. Solicito ao secretário Stepan Edson para que faça a leitura de um trecho bíblico. O reino de Deus está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntavam a Jesus sobre o momento que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre nós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não devereis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também seu Filho do Homem um dia. Antes, porém, ele deverá sofrer e ser rejeitado por uma geração. Palavra da salvação. Convido a todos para de pé fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos termos do artigo 146 do Regimento Interno da Câmara, eu declaro aberto o pequeno expediente. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário dessa casa, vereador Nicomedes Araújo Marques, para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária dessa Casa de Leis. Ata número 1572, da 43ª Sessão Ordinária, da 33ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, Estado de Goiás. Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 8h30, no horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, sob a presidência do senhor vereador Saulo Oliveira Rodrigues, reuniu-se ordinariamente os vereadores Antônio das Graças Naves, Antônio Donizete Momenté, Mário Evangelista da Silva, Isaías Pereira da Silva, João Batista de Souza, Natália Carmadelli Cajazeira Prates, Nicomedes Araújo Marques, Saulo Oliveira Rodrigues, Soneia Edmar Simões. Havendo o número legal, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária. Solicitou ao pastor Sebastião da Igreja Presbiteriana do Brasil que procedesse uma oração, o que foi feito. Ato seguinte, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário Nicomedes Araújo Marques para que procedesse a leitura da ata, número 1571, da 43ª Sessão Ordinária, da 33ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal. Em seguida, a ata número 1571 foi colocada em discussão. Fez o uso da palavra o novo vereador Nicomedes Araújo Marques, e o senhor presidente solicitou ao secretário Stepan Edson para que fizesse a correção necessária. Em seguida, o senhor presidente colocou pela segunda vez a ata número 1571 em discussão. Em sequência, a ata número 1571 foi colocada em votação, a mesma aprovada por unanimidade e assinada pela mesa diretora. Logo após, o senhor presidente declarou momento oportuno para apresentação de matéria. Não havendo nenhum vereador apresentar matéria, o senhor presidente deu por encerrado o grande expediente. Logo após, o senhor presidente deu início à ordem do dia. O senhor presidente encaminhou a denúncia feita pela senhora Núbia de Oliveira Santos para a comissão permanente. Ato seguinte, o senhor presidente deu início ao grande expediente, franqueando a palavra aos nobres vereadores. Fez o uso da palavra a nobre vereadora Natália Carmadelli Cajazeira Prates,
aonde seu discurso indignado o senhor vereador Soneir, dizendo ontem, alego para os nobres vereadores e advogada da Câmara, doutora Daniela, que nunca votaria contra a cassação de um vereador. Não foi isso, Soneir. E o de imediato, então, o senhor vereador manifestou dizendo foi isso. Logo em seguida, fizeram uso da palavra os nobres vereadores Mário Evangelista da Silva, João Batista de Souza. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer o uso da palavra, o senhor presidente convidou os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 12 de novembro do ano presente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, o presidente, sob proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Para constar, lavou o presente ato, o qual, depois de lido, aprovado, vai assinado pela mesa diretora. A ata de número 1572 tem discussão. A tribuna, não, vereadora, por favor. Vereadora Natália. Nicomedes, você relê a minha parte que está lida aí? Passo novamente. Senhor presidente, deu início ao expediente, franqueando a palavra aos nobres vereadores. Fez o uso da palavra a nobre vereadora Natália Camardelli Cajazeira Prates, aonde em seu discurso, indignada, o senhor vereador Soneir dizendo, ontem, Soneir alegou para os nobres vereadores e a advogada da Câmara, a doutora Daniela, que nunca votaria contra a cassação de um vereador. Não foi isso, Soneir? E de imediato, então o vereador se manifestou, dizendo, foi isso. Logo em seguida, fizeram o uso da palavra os nobres vereadores. É que eu gostaria que, no lugar de indignada, apesar da minha indignação, eu gostaria que colocasse indagado. A ata de número 1572 continua em discussão. Pela ordem, o vice-presidente dessa casa, vereador Mineirinho. E não foi constatado que eu também usei a palavra franca e pedi que constasse em ata que ele tivesse confirmado que não votaria em nenhum vereador certo ou errado. Que aí não fala certo ou errado, só fala que não votaria em nenhum vereador. Mas o que ele falou que certo ou errado ele não votaria. A ata número 1572 continua em discussão. Peço ao secretário Stepan para que faça as correções.
Solicito ao primeiro secretário, vereador Nicomedes, para que faça leitura apenas das modificações. Fez o uso da palavra a nova vereadora Natália Camardelli Cajazeira Prates, onde em seu discurso indignada o senhor vereador Soneir dizendo, ontem Soneir alegou para os novos vereadores e advogada da Câmara, doutora Daniela, que nunca votaria contra a cassação de um vereador. Mineiro, né? Mário Evangelista da Silva, onde em seu discurso solicitou o secretário Estepran para que colocasse em ata. O senhor vereador Soneir disse na sala do vereador que vereador, estando certo ou errado, ele não votaria para cassá-lo. A ata de número 1572 continua em discussão. Pela ordem, a vereadora Natália. Mais uma vez, vereador Nicomedes, indagou em vez de indignou. A ata de número 1572 continua em discussão. Pela ordem, o vice-presidente dessa casa, o vereador Mineirinho. A pergunta da doutora Natália para o vereador Soneir é que se ele não votaria certo ou errado em nenhum vereador. E, novamente, na frente da fala da doutora Natália aí, não está essa correção. Na verdade, aos vereadores, já está tudo gravado também. Nós não podemos colocar tudo que foi feito na reunião dentro dessa ata. Tudo está gravado. A ata de número 1572 continua em discussão. Peço ao secretário Estepão para que faça a mudança aí. Nobre vereadora Natália, está indagando mesmo, tá? Aí o discurso indagando, tá? A ata não precisa de correção, não. A ata de número 1572 continua em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. O momento é oportuno para apresentação de matérias. Não havendo nenhum vereador apresentar matérias, passamos à ordem do dia. Fim da ordem do dia. Passamos ao grande expediente. A palavra está franca aos senhores vereadores. Pela ordem de inscrição, o nobre vereador Soneir de Mar Simões. Eu quero aqui cumprimentar todos os colegas vereadores, o plenário, aos funcionários desta casa, ao povo de Nilópolis, Almerindonópolis, Cachoeira Dourada e Zona Rural. E dizer aos meus colegas vereadores que teve um pequeno engano naquele dia ali na sala. Eu entendi caçar o vereador. E eu disse, caçar os outros, não vou caçar Nicomedes, nem o prefeito José ali, não. Que eu entendi, caçar, eu vou caçar ninguém, não. Agora, se fosse votar, se fosse preciso, aí era diferente. Então, que deixe que vir, o que estiver errado, eu vou decidir votando ou não votando. E é só isso que eu tenho para dizer para meus colegas vereadores, que eu também não estou aqui nem para brincar, nem para fazer os outros de palhaço. Vocês me desculpem se vocês entenderam mal, mas muito obrigado. Eu quero também, senhor presidente, que coloque isso na ata
também, viu? Concedido, nobre vereador. A palavra continua franca aos senhores vereadores, pela ordem de inscrição, a nobre vereadora doutora Natália Camardelli Cajazeira Prates. Quero dar um bom dia a todos os meus colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, ao plenário, aos internautas que estão agora nos ouvindo, nos acompanhando. Eu estava pensando essa semana, né, que a gente ia trazer cada dia alguma coisa que estava acontecendo realmente em nossa cidade. Né? Trouxemos o problema da iluminação pública. Né? Quero até comunicar a vocês que faz hoje 2 dias que nós solicitamos à nossa advogada da Câmara, né, para a gente criar um projeto de taxa zero de iluminação pública para os munícipes de nossa cidade. Né, eu acho que, se é caro para a prefeitura bancar em torno de 60 mil ao mês a taxa de iluminação pública, é muito mais caro para uma pessoa que ganha um salário mínimo estar pagando esse absurdo que está pagando, que é a taxa mínima cobrada é de R$30. Né, tem gente pagando até mais de 100. Então, nós aí vamos fazer esse pedido e que espero em breve o apoio de meus colegas para poder a gente conseguir, pelo menos, amenizar nessa crise o problema dessa nossa taxa de iluminação pública caríssima, junto com a taxa de luz e todos os aumentos que estão tendo, que estão aumentando nossa cidade. E hoje eu trouxe de assunto para a gente discutir, né, para a gente refletir, que todo mundo questiona. O que foi feito pela nossa cidade? Né? Foi feito o quê de obra? Já passaram 3 anos, nós, no mês que vem, termina o 3º ano já de mandato. O ano que vem é o último ano, como diz o meu colega João Sapateiro, a luz já está se apagando. Né? E o que nós vimos pelas estradas da zona rural? Né? A gente viu algum trator arrumando as ruas, ampliando as estradas, porque as pessoas todo dia vêm trabalhar, vêm comprar comida, né? Vêm pagar seus impostos. Né? Ela vai vir voltar e também ela tem que, durante todos os dias, vir à cidade. Quando não vem todos os dias, vem pelo menos uma vez na semana. Né? Então, a gente aí vem fazer um apelo para que se arrume, que dê mais atenção ao pessoal da zona rural, que se arrume aquelas estradas vicinais. Não é isso, né, Toniquinho? Que nós não estamos vendo nenhuma melhoria. A cidade, os buracos, eu nem falo mais, porque a gente tem que vir tão devagar, né? Porque é buraco aqui, buraco ali, buraco aqui. Agora, a zona rural realmente também está abandonada, nossas estradas. Sobre aquele acontecimento de lá de dentro, é porque aqui a gente que trabalha vem para a Câmara e, depois da reunião da Câmara, tem que resolver muita coisa, porque, infelizmente, a reunião nossa não é uma vez por mês, uma vez por semana, durante 4 semanas. Então, assim, ficaria um tempo mais espaçado para a gente pegar, trazer uma coisa, o que não resolvesse numa semana, resolveria na outra. As nossas reuniões é uma semana só. Então, essa semana tem que ser bem intensa. A gente tem que resolver tudo, porque a cidade toda está atrás de nós. Né? Aqui nós somos 9, mas atrás de nós tem quase 10 mil pessoas que estão esperando que a gente agilize bastante as coisas nessa semana de reunião. E essa semana de reunião a gente tenta ser bem produtivo. Isso foi logo na segunda ou terça-feira, foi na segunda, né? Foi terça. Nós, então, se reunimos para poder dar andamento à CPI, saber o que é que a CPI vai fazer, porque a CPI ficou parada um tempo, porque estava na mão da juíza. Graças a Deus, a juíza deu a palavra, né, de que estava tudo certo com os documentos da CPI, que a CPI continuaria. Então, a gente tinha pressa para saber o que é que a CPI ia fazer, além os próximos passos. E nós, vereadores, ficamos aqui esperando 3 horas, Sonei, que o senhor saiu ali para dar... Eu vou fumar e já volto. E foram 3 horas esperando. Então, eu acho que isso deu muita indignação na gente, porque a gente queria resolver tanta coisa e podia ter aproveitado esse resto de manhã, né, tanta gente por trás da gente esperando. E o senhor também falou aquela frase, né, que, na verdade, a gente queria já criar, porque foi criada a CPI, e tinha que escolher os membros, para os membros começarem a trabalhar, né, abrir a portaria, começar o trabalho. E o Sonei não abria mão da bancada, que na bancada, que é a bancada do PSB, é o vereador Saulo, o vereador João e o vereador Sonei. E o Sonei não abria mão, apesar dele já ser presidente da outra CPI, ele não abria mão de estar agora nessa CPI. A gente até alegou, né? Mas deixa outros vereadores trabalharem, nós somos 9, né? E ele não abria mão. E quando a gente indagou muito por que não abria mão, e ele alegou como um desabafo, né? Que, na verdade, ele não acha certo caçar nenhum vereador, estando certo ou estando errado, porque dá muito trabalho para ser vereador, é um colega, mas aí a gente até alega que, na verdade, o delegado passa por isso,
às vezes um conselho tutelar passa por isso, às vezes você tem que punir uma pessoa muito próxima. Eu até tenho uma história de um paciente que era um menino metido em drogas, um menino muito custoso, e eu viajei para fazer residência, levei 2 anos, 3 anos fora. Quando eu voltei, eu encontrei a mãe desse rapaz, eu perguntei, como é que está seu filho? Achando que ela ia dizer, está preso. Né? Ela disse, Natália, ele é pai de família, bem casado, tem uma filhinha de 1 ano. Eu denunciei ele para a polícia, ela mesma denunciou o próprio filho. Denunciou ele para a polícia, ele foi preso, ele melhorou, ele saiu de lá, trabalha e tem família. Então, às vezes, a gente tem que bater até na própria carne, quanto mais no companheiro. Né? Eu fico muito triste, porque acho que quando a gente não quer participar de uma coisa, não, se me sortear eu não quero participar, porque eu não vou querer indispor com ninguém, eu estando certo ou errado eu não vou caçar. E, infelizmente, a coisa não pode ser assim. Né? Então, eu achei assim, muito grave, aí trouxe isso ontem aqui em plenário, e até estava lembrando de uma coisa muito grave que aconteceu, a morte de uma modelo, até parece que a dançarina do Faustão, ficou passando isso na televisão várias vezes essa semana, que ela falava que o rapaz que matou o assassino, ele disse, eu me arrependi de ter matado, na verdade, eu poderia ter dado minha vida por ela. Então, é um paradoxo, né? Se ele queria ter dado a vida por ela, por que não teria ele feito o que fez, não teria matado a moça? Então, às vezes, um impulso, a gente tem que ter muito cuidado. É, na verdade, momentos que fazem toda a diferença. Nós estamos aqui, uma coisa muito séria, porque as pessoas estão sem emprego, indo morar fora, às vezes destruindo sua família. Né? A gente vê a cidade, esse estado que está, esse calor excessivo, a gente não vê arborização, não vê asfalto, não vê uma diversão para as crianças, nada. Então, nós estamos assim, nós vereadores estamos sendo quase massacrados por causa do executivo. Nós temos que tentar achar uma saída de ajudar esse executivo. E se o executivo não quer nos ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte. Tá? Fica aí meu desabafo, né? A minha opinião, e eu acho que, infelizmente, a gente tem que ser igual aquela mãe. Às vezes, a gente tem que punir o próprio filho, para poder, no futuro, essa criança, né, filho desse casamento, esse casal, ser feliz, realmente feliz. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Pela ordem de inscrição, o vice-presidente dessa casa, vereador Mário Evangelista da Silva. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores, em nome do presidente dessa casa. Cumprimentar os funcionários, no nome, mais uma vez, do Vitor. Cumprimentar a plenária, em nome do meu assessor, Padrinho Osório. E dizer, mais uma vez, que a justificativa foi muito falha, né, do vereador, porque quando foi falado naquela sala que a gente estava falando de votar a cassação, ele falou, vai caçar quem? Nós estávamos falando que não, o que ele disse foi que ele não votaria na cassação de nenhum vereador, certo ou errado. Ele tem todo o direito de justificar. A gente não está aqui, Sonia, jamais para criar inimizade com o senhor. Gosto do senhor, admiro o senhor muito. Sei que o senhor é um homem trabalhador, né? Como todo mundo elogia o senhor, foi o vereador mais bem votado. Eu só acredito que a gente falou ontem, para a gente ter tomar cuidado com as palavras. Porque o que o senhor disse ontem dá até uma quebra de decoro parlamentar. Não só o direito da gente tirar o senhor da comissão, mas se tivesse a comissão de ética que quisesse votar aqui, isso é quebra de decoro, segundo o regimento interno da casa e a lei orgânica. A gente não está aqui para votar isso, mas precisa que seja tomado cuidado nas palavras, porque aqui a gente tem que cumprir lei. Aqui não adianta eu ter feito um curso de direito, mas se eu falar a palavra errada, eu vou ser punido, porque eu estou contra o regulamento da casa. Então, a gente pede que tome cuidado com as palavras. A gente gosta muito do senhor, viu? Fim do grande expediente. Nada mais havendo a tratar, convido os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 13 de novembro, corrente ano, horário regimental. Com a graça de Deus, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão.